As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, estamos aqui novamente, reunidos para mais um programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Um programa que mostra para cada um de vocês um pouquinho sobre como a nossa mente e o nosso espírito é capaz de interferir na nossa saúde física. E principalmente, através do autoconhecimento e da espiritualidade, nós conseguimos chegar a esta saúde integral, integrando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, trabalho com acupuntura, quiropraxia, massagem e sou mestre em Reiki. E além disso tudo, comecei a pesquisar e a me inteirar um pouco mais, assim como vocês vêm acompanhando nos outros programas, sobre todas as características e todos os parâmetros que nós podemos utilizar para estabelecer uma saúde integral, uma saúde na qual nós estaremos trabalhando estas três esferas. E dentro desta abordagem, nós conseguimos perceber claramente o quanto é importante a nossa alimentação. A alimentação não só de um ponto de vista material, para o nosso corpo físico, mas a nossa alimentação também do ponto de vista espiritual, mesmo falando do alimento material. O que eu estou querendo dizer é que os alimentos materiais, eles são muitas vezes fatores determinantes para a nossa saúde também espiritual. Vejam que interessante, se nós começarmos a refletir, dentro das casas espíritas, quando vai acontecer um trabalho de cura, pede-se para os médiuns ou até mesmo para as pessoas que vão trabalhar ali no dia como assistentes ou até mesmo na parte do auxílio fraterno, que não ingiram naquele momento carne durante aquele dia inteiro, principalmente a carne vermelha. Quando nós vamos, por exemplo, dentro da Umbanda, também vários trabalhos que eles chamam, por exemplo, de ebós, é necessário que fique um período sem a ingestão de carne. Dentro de algumas filosofias e religiões orientais, a carne já é totalmente contraindicada, como, por exemplo, nos budismos mais tradicionais, principalmente no budismo tibetano e no budismo chinês, e também dentro da filosofia hinduísta, muitas ramificações, é totalmente desconsiderado o consumo de carne. E dentro do catolicismo, nós vemos que os católicos, na época da Quaresma, eles também optam por não ingerir carne durante este período. Então vejam que é muita coincidência para ser somente coincidência, ou seja, algo nos diz que quando ingerimos carne, nós tornamos a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito um tanto quanto mais densos do ponto de vista energético. E pensando então dessa forma e fazendo esta reflexão, podemos continuar neste caminho, conversando um pouquinho hoje sobre alimentação. Então, atualmente já existem diversas evidências do poder preventivo da alimentação saudável. Um dos principais conceitos da alimentação ayurvédica, que é a alimentação na qual é praticado dentro da Ayurveda, a medicina lá da Índia, é o princípio de que existe uma alimentação e uma rotina para cada biotipo humano. E existem tipos de alimento para cada dosha. Dosha
seria a sua constituição energética, que vai refletir na sua constituição física. E no caso, nós temos 3 tipos básicos de dosha, que é o Pitta, o Kapha e o Vata. E cada um desses biotipos dentro da pessoa, ele deve estar em equilíbrio. Então, existem tipos de alimento para cada dosha. O Pitta são aquelas pessoas que têm o tronco um pouco mais largo, que geralmente ficam com calvície mais cedo durante a vida e que, durante a sua vida, também tem alguns problemas, por exemplo, com alimentos mais quentes. O Kapha são aquelas pessoas que têm o biotipo mais denso, são as pessoas mais cheinhas e que têm uma vida um pouco mais aterrada e conectada com a matéria. E o Vata, que são as pessoas que têm a mente um pouquinho mais avoada e conectada com um mundo mais sutil. São aquelas pessoas que têm os corpos mais magros, com quinas, e que a cabeça fica totalmente conectada no seu próprio mundo, nas suas próprias ideias. Então, vejam que existem tipos diferentes para cada um dos biotipos que nós temos. Então, cada alimentação está conectada a um biotipo diferente. Então, tudo nos dá a Mãe Terra. E combinar é algo necessário para melhor viver. Nada é imutável, nós mudamos a atitude, o ambiente, se mudamos relacionamentos e como nós enxergamos a nós mesmos e ao outro. Então, aqui também já fazendo um pouquinho da conexão com o nosso próximo tema, que é a questão da epigenética, né? No entanto, voltando aqui no nosso tópico sobre a alimentação, nós temos basicamente, então, alimentações diferentes dependendo do seu biotipo dentro da medicina ayurvédica, que é uma medicina indiana de cerca de 7.000 anos atrás. E dentro desse conceito, podemos também observar as regiões no mundo onde as pessoas mais vivem, que no caso são as regiões chamadas Blue Zones, contabilizando ao total 5 regiões que foram pesquisadas e estudadas pela National Geographic. E dentro deste conceito das Blue Zones foram verificados se existia alguma coisa em comum entre essas 3 regiões. E uma das coisas que mais foi observado, que é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês, dentro desta questão da alimentação, é que todas estas pessoas, elas consumiam nestas regiões alimentos, faziam as suas refeições somente até ficar com 80% do seu estômago preenchido. Então, 80% somente satisfeitos. Então, dentro disso, a gente começa a observar a importância de a gente não se empachar, não se empanturrar de tanta comida. Então, uma das características mais fundamentais para nós ficarmos conectados a esta questão da espiritualidade é nós deixarmos o nosso corpo também, de certa forma, um tanto quanto mais sutil. E para que ele fique mais sutil, não é necessário que nós ingerimos, tantos alimentos e fiquemos tão cheios. Então, dentro disso, nós também podemos ressaltar uma outra característica dessa região, que é o fato de que, dentro desta região, as pessoas consumiam um cálice de vinho em pelo menos uma das refeições. Então percebam que, devido o vinho ser uma bebida antioxidante, ele acabou se tornando essencial para essa questão da longevidade dentro destas 5 zonas azuis. E além disso, uma característica super importante destas regiões, pelo fato de serem regiões litorâneas, a dieta era basicamente um termo chamado plant-based. E o que seria plant-based? Seria a dieta baseada
em verduras, legumes e frutas. E muitas pessoas desta região ressaltaram que eles consumiam somente, em média, mais ou menos, o peixe ou algum fruto do mar uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então a dieta praticamente 100% é vegetariana e também livre de produtos industrializados, de embutidos, de condimentos. Então, este foi o nosso primeiro bloco, um pouquinho sobre uma análise e uma observação sobre o quanto a nossa alimentação pode influenciar a nossa saúde, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, emocional e espiritual. E no próximo bloco, nós iremos continuar conversando sobre o quanto a alimentação é importante dentro das nossas vidas. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Voltando então, pessoal, para o nosso segundo bloco, hoje falando bastante sobre alimentação, vamos olhar um pouquinho sobre estas alimentações que muitas vezes nós consideramos como curativas, que nos ajudam nesse processo de restabelecer a nossa saúde. E a primeira delas é a alimentação vegetariana, na qual nós cortamos totalmente qualquer tipo de carne. Inclusive, peixe, para quem não sabe, é carne, porque até hoje não existe nenhuma árvore que dá peixe. Tem muita gente que se intitula como vegetariano e fala, eu sou vegetariano e eu só como peixe de carne, o resto eu não como. Ou seja, essa pessoa ela não é vegetariana porque ela come ainda o peixe. A gente até brinca e fala que é peixetariano, ou seja, a única carne que a pessoa come é peixe, mas ela não é vegetariana, porque o vegetariano ele come legumes, frutas, verduras, grãos, oleaginosas, mas a carne ele não come, mas come, por exemplo, ovo e leite, né? Então ele é o ovo-lacto vegetariano. E dentro dessa abordagem a gente também tem as pessoas que não comem nem mesmo os derivados de produtos animais, que aí entraria a gente cortar totalmente o ovo, o leite e inclusive o mel, porque o mel também vem dos insetos, vem de um animal. Então, a alimentação vegana, ela cortaria não só o consumo dos alimentos de origem animal, a própria carne em si, mas também tudo que advém dos animais. E dentro ainda desta alimentação, a gente tem a alimentação crudívera vegana, ou seja, além de ela ser vegana, ela ainda consome somente alimentos crus ou então alimentos que estejam aquecidos a até 40 graus Celsius. E por que somente até 40 graus Celsius? Porque tem vários estudos que mostram que quando aquecemos os alimentos acima de 40 graus Celsius, eles perdem muitas das propriedades físico-químicas e principalmente muitas das enzimas que auxiliariam o nosso restabelecimento da nossa saúde. Então é por esse motivo que aquece até 40 graus Celsius. E além disso, o nosso corpo ele funciona bem também somente até em torno de 40 graus Celsius. Então é a união destes dois conceitos. Esta pesquisa na perda das enzimas, juntamente com a questão de que o nosso corpo funciona bem somente até 40 graus Celsius. Então é alimentação crudívera, só que vegana, porque uma alimentação crudívera é aquela alimentação que a pessoa consome alimentos crus.
E dentro dessa questão, a pessoa poderia consumir, por exemplo, peixe, porque o peixe tem muitos peixes que nós consumimos crus. Só que aqui a gente está falando de uma alimentação crudívora e ainda vegana, ou seja, uma alimentação que pode parecer bem restritiva, só que com vários relatos dentro de vários artigos científicos mostrando que ela é responsável até mesmo muitas vezes por fazer com que tumores sejam regredidos. Tudo bem? Então, essa é um pouquinho das ideias da alimentação. E voltando então ao tema, ao tópico de cortar a carne, nós hoje sabemos o quanto os animais sofrem durante esse abatimento e o quanto isto é uma questão cultural para nós, porque o nosso cachorrinho, ele sofre quando ele vai ser abatido, se nós pensássemos em abater ele, tanto quanto uma vaca, tanto quanto uma galinha. Só que nós somos educados desde criança que não há problema nenhum de matar a vaca, de matar a galinha, de matar o porquinho, de matar o peixinho, mas o cachorro tem problema. E aí acabamos num certo julgamento com alguns países que consomem carne de cachorro, carne de cavalo, só que é uma certa hipocrisia da nossa parte, visto que isto é somente uma questão cultural, pois nestes outros países, por exemplo, às vezes eles não consomem carne de vaca, mas consomem esse tipo de carne. E, de toda forma, tudo é carne e todo animal sofre para ser abatido. E muitos de nós consomem a carne porque outra pessoa abateu o animal por nós. Muitos de nós não teríamos coragem de abater o animal, de matar o animal para ingeri-lo, né? Então, a gente vê que a gente acaba consumindo esse tipo de alimento pelo fato de que nós mesmos não temos que ter este trabalho. Então, fica algo meio que indireto, fica uma certa coparticipação nesse abatimento e acabamos ingerindo a carne, mas se fosse por nós mesmos, nós não teríamos coragem, né? E aí tem vários outros estudos que mostram como, por exemplo, os primatas mais próximos de nós, como por exemplo chimpanzé, gorila, que eles não consomem carne, eles têm uma dieta totalmente baseada em frutas e mesmo assim eles continuam tendo saúde, continuam com a parte da musculatura. Então é algo que vocês podem aí pesquisar na casa de vocês, pesquisar na internet e ver se para vocês esse tipo de alimentação faz sentido. Tudo bem? E agora falando um pouquinho, né, retomando um pouquinho sobre o que conversamos nos nossos outros episódios, nas nossas outras aulas, outros programas, nós iremos falar sobre um tripé que é extremamente importante para reestabelecermos a saúde, que é o conhecimento ou sabedoria, juntamente com o autoconhecimento. Então esse seria o primeiro pilar. Quando nós adquirimos conhecimento ou sabedoria, ou seja, o conhecimento ele é um pouquinho da sabedoria, um pouquinho diferente. Por quê? Porque o conhecimento é quando a gente ainda não introspectou aquilo dentro de nós. Quando aquilo passa a ser vivenciado por nós, aquilo se torna uma sabedoria. Vejam, por exemplo, o quanto muitas vezes nós vemos um professor universitário, a gente sabe que ele tem muito conhecimento, mas perante a vida a gente percebe que não é uma pessoa sábia. É a pessoa que tem vários problemas, que vira e mexe não consegue aplicar o que ela mesma ensina na própria vida dela. Então ela tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E tem outras pessoas, por exemplo, aquelas pessoas de idade que vivem no interior, que têm um conhecimento absurdo. Inclusive, elas conseguem, por exemplo, saber se vai chover, se não vai chover, se vai ser boa a colheita, se não vai ser boa a colheita. E até mesmo os nossos avós tinham muito disso, aquela coisa que nem eles sabiam explicar direito, mas que quando a gente fazia, ia lá e dava certo. Então, existe um pouquinho de diferença entre conhecimento e sabedoria. No entanto, de toda forma, este seria um tripé fundamental para nós reestabelecermos a nossa saúde.
Dentro deste conceito, nós poderíamos ainda agregar o autoconhecimento, o que dentro da doutrina espírita nós poderíamos comparar à reforma íntima. Ou seja, esse constante vigiar-se e esse constante autoaperfeiçoamento. Dentro deste conceito do autoconhecimento, a vida passa a ser um verdadeiro reflexo de tudo que está acontecendo dentro de você mesmo. Então, por exemplo, se uma pessoa resolve não fazer mais um projeto com você, na verdade, você pode ficar nervoso com essa pessoa, você pode ficar irritado que ela não quer fazer mais o projeto com você, mas no fundo, bem lá no fundo, você pode olhar que você vai perceber que você vai ter que admitir para você mesmo que você não queria mais fazer o projeto com essa pessoa. Porque todo o universo, toda a nossa vida, na verdade, é simplesmente um reflexo de tudo que está acontecendo dentro. O segundo tópico aqui que nós poderíamos abordar seria a prática do bem. E dentro da prática do bem seria essa ideia, esta noção de fazer feliz o próximo. Ou então, em outras palavras, doar o seu amor ao próximo. É a questão do fora da caridade não há salvação. É a questão do nosso amor incondicional e fraterno por tudo e por todos. Então, este também é um ponto muito importante dentro da nossa filosofia aqui de reestabelecer a saúde do corpo, da mente e do espírito, principalmente se nós pensarmos aqui nesta questão da caridade, porque ela faz muito bem para a nossa mente e para o nosso espírito. E o terceiro seria esta questão do amor incondicional, que nós poderíamos também associar à compaixão. A compaixão seria uma mescla de você sentir amor e também de perdoar a todo momento todas as pessoas, que é muito parecido com a questão do amor incondicional, ou seja, é um amor que não tem barreiras, não tem julgamentos, não tem críticas, não tem nenhum tipo de análise. A gente simplesmente ama. É o amor que Jesus teve por cada um de nós. É o amor que nós poderíamos associar dentro das Escrituras, que se chama de ágape. É esse se doar ao próximo sem ter nenhum tipo de medida. A gente simplesmente vai lá e se entrega. Tudo bem, pessoal? Então, faremos então uma breve pausa para voltarmos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, então estamos aqui no nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E agora nós vamos conectar um pouquinho do que falamos nos nossos dois primeiros blocos para fazer esse fechamento aqui no nosso terceiro bloco. Então percebam que nós falamos sobre alimentação e também falamos sobre um tripé que seria essencial para reestabelecer a nossa saúde, que seria o conhecimento ou sabedoria, juntamente com o autoconhecimento, a prática do bem e o amor incondicional. E dentro desta análise, juntamente com a nossa alimentação, tendo uma alimentação mais sutil, uma alimentação mais leve, isso nos faz lembrar uma característica muito importante, que é o fato de que cada um de nós não é este corpo físico, esta matéria densa, e sim, que cada um de nós é composto por órgãos, e estes órgãos são compostos por células, que são compostas por moléculas, por átomos, e estes átomos são compostos por nanopartículas, por partículas subatômicas.
E dentro dessas partículas subatômicas, elas se comportam como onda e como partícula, ou seja, elas se comportam como energia, como vibração. Então, cada um de nós, na verdade, é pura energia, é uma pura frequência de manifestação. Então, se nós somos pura energia e estamos vibrando uma frequência a todo momento, nós acabamos nos sintonizando através do nosso pensamento, da nossa ação e da nossa emoção com aquilo que nós estamos vibrando. Então, se nós estamos vibrando medo, nós iremos nos sintonizar com situações que irão nos proporcionar medo. Por exemplo, uma doença, um assalto, um roubo, porque estamos vibrando no medo. E quanto mais vibrarmos no medo, mais situações e vivências de medo teremos na nossa vida. Se vibrarmos na fé, se vibrarmos na gratidão, se vibrarmos sempre agradecendo pela saúde que temos, mais saúde teremos. Vejam que interessante. Toda vez que nós vibramos, por exemplo, na reclamação, reclamando que não temos, por exemplo, saúde, atrairemos para nós mais do que? Mais doença. Atrairemos menos saúde. Então, quando eu quero muito algo, ao invés de pedir aquilo, esse pedido demonstra uma falta, demonstra uma escassez, demonstra que você não está tendo. Então, em vez de você pedir o que está faltando, agradeça o que você já tem. Porque agradecendo o que você já tem, você vai vibrar e atrair mais daquilo que você está agradecendo. Então, podemos, por exemplo, nos aproximar de Deus vibrando no amor. E pensando nessa questão, quando estamos doentes, o nosso canal de energia ele está como se fosse quebrado, tem uma interrupção. E quando começamos a trabalhar e entender, a energia volta a fluir. Então, quando começamos a trabalhar neste tripé, quando começamos a mudar a nossa alimentação, quando começamos a nos amar, e aqui vai um tópico muitíssimo importante, que é a questão do auto-amor e a questão de nos acharmos merecedores. Essas duas características são fundamentais para nós estabelecermos a nossa saúde. Se nós não temos auto-amor, é como se não existisse esse Deus dentro de nós. Nós estamos negligenciando a existência de Deus dentro de nós. E veja como isto se torna um absurdo, uma vez que nós estamos presenciando a cada momento o milagre da vida. Cada um de nós aqui, vocês que estão me assistindo e eu mesmo, está respirando neste momento. E em nenhum momento nós nos preocupamos com a próxima respiração. Por quê? Porque nós temos certeza que existe uma inteligência por trás de nós que vai nos trazer esta próxima respiração. Isto é como se fosse uma fé inabalável de que a próxima respiração virá. E por que não? Não podemos estender esta fé para reestabelecer a nossa saúde. Uma fé de que entende que o nosso corpo sabe o que está fazendo e que tudo vai se rearranjar em direção ao nosso equilíbrio e à nossa harmonia. Então, dentro disso, só ocorre esta permissão a partir do momento que nós começamos a nos amar. E uma das características principais para nos amarmos é quando nós paramos de nos criticar e de nos julgar. Esta é a primeira coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. Uma outra coisa que nós podemos fazer por nós mesmos para começarmos a nos amar mais é perdoar a tudo e a todos. Porque quando nós não perdoamos, isso se torna um ato de agressão contra nós mesmos. Porque o primeiro que se prejudica com o não perdão somos nós. Então, nós precisamos começar essa reforma, essa limpeza de dentro para fora. E principalmente, amando e perdoando a nós mesmos para depois amarmos e perdoarmos o próximo. Então, isto é um pouquinho do que eu queria falar
para vocês hoje um pouquinho sobre alimentação e fazendo este link então para finalizar com a alimentação, como somos energia, imagine o animalzinho, como a gente conversou, prestes a ser abatido. Como é que estava a energia, a vibração deste animal? Será que ele estava tranquilo ou será que ele estava tenso, denso? Exatamente. Ele estava ansioso, ele estava angustiado, ele já estava sabendo que ele iria desencarnar. E aí, diante disso tudo, a nossa carne acaba se tornando uma carne cheia de hormônios que são nocivos para o nosso corpo. E isso se torna um alimento mais denso ainda se pensarmos desse ponto de vista. Acaba acontecendo então que a nossa mente também vai ficando mais densa, porque nós já vimos nos outros episódios, nos outros programas, que corpo e mente são uma coisa só para nós. Então tudo vai se tornando mais denso. Então, se o corpo, na verdade, é a nossa própria mente, e, na verdade, também o nosso espírito é a nossa própria mente, então o nosso corpo é a mente, né? E o espírito também ele é um reflexo da mente, então é uma reação em cadeia. O corpo, na verdade, é a própria mente, o espírito também é a própria mente, então está tudo conectado, os três estão conectados. E pensando, então, desse ponto de vista, se nós deixamos o nosso corpo mais denso, deixamos a nossa mente mais densa e deixamos o nosso espírito mais denso, o que dificultaria, em muitos estudos e em muitos casos, a gente reestabelecer a nossa saúde, reestabelecer a nossa cura. Voltando, então, nos nossos outros blocos, não é à toa que quando passamos por um procedimento, uma cirurgia espiritual, pede-se para a gente cortar a carne naquele dia, naquela semana. Quando nós, por exemplo, fazemos o nosso curso de Reiki para se tornar reikiano, durante 21 dias nós temos que ficar sem consumir qualquer tipo de carne. Então percebam o quanto em várias religiões, em várias filosofias, em várias crenças, em vários caminhos espirituais, é fundamental esta questão dos alimentos serem mais sutis. Então, este foi o nosso programa de hoje. Agradeço imensamente vocês que me acompanharam nesses 3 blocos, no qual nós conversamos o quanto a alimentação pode influenciar na nossa vida do ponto de vista físico, no ponto de vista mental, emocional e espiritual. Então, se você está ouvindo somente esse áudio dentro da nossa web rádio, eu também deixo aqui para vocês que este programa está no nosso YouTube, na nossa web TV da Rádio Fraternal. E se vocês querem saber mais sobre este programa, entrem lá no www.fraternal.net.br. Nós temos o aplicativo dentro do Google Play, temos também na Apple Store, e lá você pode ver todos os outros programas, todos os outros episódios que você não assistiu e também conferir um pouquinho sobre todos os outros colegas meus que também fazem programas e entrevistas aqui dentro da rádio. Então eu sou o terapeuta Luiz De Vitro. Se vocês querem também saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é o @holoclínica com H no começo, HOLO Clínica, e o meu WhatsApp, que é o 11 99545 5262, 11 99545 5262. E para você que está me assistindo, nós estamos aqui embaixo com todos os contatos, com o WhatsApp e com o meu Instagram. E para você que está me ouvindo, eu acabei de falar aqui para você anotar aí na sua casa. Muitíssimo obrigado, uma excelente noite, durmam com Deus e fiquem em paz.